Na Bósnia, existe uma ponte que atravessa não só um rio, mas também o tempo. Conhecida desde a era do Império Otomano, a Ponte Latina guarda um segredo que conecta dois mundos separados por quase 2 milênios. O mais incrível sobre ela não é apenas sua beleza ou idade, mas o fato de que sua construção só foi possível porque uma civilização antiga deixou o trabalho mais difícil pronto. Séculos antes, engenheiros romanos ergueram fundações de pedra naquele ponto estratégico, projetadas para durar gerações. Mas o império caiu, o projeto foi abandonado e as bases ficaram ali, esquecidas, sob a água. Quase 2000 anos depois, engenheiros otomanos descobriram algo inacreditável. As fundações romanas ainda estavam intactas. Em vez de começar do zero, eles decidiram continuar a obra, construindo sobre o legado de seus antecessores. Assim nasceu uma ponte erguida por duas civilizações, em duas épocas completamente diferentes. Um projeto iniciado na antiguidade e concluído quase 2000 anos depois. Antes de continuarmos essa jornada incrível pelo tempo, eu queria pedir um favorzinho. Se você está gostando de descobrir essas histórias escondidas do nosso passado, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma curiosidade como essa. Muito obrigado pelo seu apoio. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo na história dessa ponte extraordinária. Para entender a importância da Ponte Latina, precisamos voltar no tempo, muito antes de sua construção final. O local onde ela está hoje, sobre o rio Miljacka, em Sarajevo, sempre foi um ponto estratégico nos Balcãs. Na época do Império Romano, essa região era um cruzamento vital de rotas comerciais e militares que conectavam províncias distantes. Dominar essa travessia significava controlar o fluxo de mercadorias, tropas e informações. Por isso, os engenheiros romanos, conhecidos por sua habilidade incomparável, iniciaram a construção de uma ponte robusta. Eles cravaram fundações profundas de pedra no leito do rio, utilizando técnicas avançadas para garantir que a estrutura pudesse resistir não só à força da correnteza, mas também ao teste do tempo. Era um projeto ambicioso, feito para durar. Porém, a história tem suas próprias reviravoltas. Com o declínio e a eventual queda do domínio romano na região, por volta do século V, muitos projetos grandiosos foram interrompidos. A ponte sobre o rio Miljacka foi um deles. O trabalho parou. As obras foram abandonadas e as fundações de pedra, a parte mais cara e complexa do projeto, ficaram submersas, escondidas sob a água e o lodo. Séculos se passaram. O mundo mudou. Povos migraram. Novos reinos surgiram e caíram. E o rio continuou seu curso, guardando em seu leito o segredo de uma obra inacabada da antiguidade. As bases romanas permaneceram ali, silenciosas e invisíveis, esperando por alguém que pudesse reconhecer seu valor. Era como um capítulo de um livro que foi deixado pela metade, aguardando que um novo autor continuasse a história. E esse novo autor chegou quase 15 séculos depois. No século XVI, a região estava sob o domínio do poderoso Império Otomano. Sarajevo havia se tornado um importante centro administrativo e comercial, e a necessidade de uma ponte sólida e permanente sobre o rio Miljacka era mais urgente do que nunca. Engenheiros otomanos foram encarregados da missão. Ao estudarem o local ideal para a travessia, eles fizeram uma descoberta surpreendente. Sob o leito do rio, encontraram estruturas de pedra antigas, extremamente bem preservadas. Eles poderiam ter ignorado ou destruído essas fundações para começar do zero. Mas, em um ato de incrível reconhecimento e pragmatismo, eles perceberam a genialidade da engenharia romana. As bases eram tão sólidas e bem construídas que mesmo depois de tantos séculos, ainda eram perfeitamente capazes de sustentar uma nova ponte. Em vez de refazer um trabalho que já havia sido brilhantemente executado, os otomanos decidiram aproveitar aquela herança esquecida. Eles construíram a ponte com o estilo arquitetônico característico de sua época, com arcos elegantes e uma estrutura de pedra
que refletia a estética otomana, mas toda essa beleza foi erguida sobre as fundações romanas. O resultado foi uma obra híbrida, uma fusão de duas culturas e duas eras. Uma ponte com alma otomana, mas com coração romano. Foi como se os engenheiros romanos tivessem passado um bastão através dos séculos, e os otomanos o tivessem pego para completar a corrida. Essa colaboração improvável, separada por mais de 1500 anos, deu origem a uma das construções mais fascinantes da Europa. A ponte não era apenas uma estrutura física, mas um diálogo silencioso entre dois dos maiores impérios da história. Essa história nos mostra algo poderoso sobre o conhecimento e a continuidade. Os romanos não construíram aquelas fundações apenas para si, mas com uma visão de futuro, criando algo que pudesse transcender sua própria existência. Os otomanos, por sua vez, não deixaram o orgulho imperial impedi-los de reconhecer e utilizar o trabalho de uma civilização anterior. Eles viram valor onde outros poderiam ver apenas ruínas. Essa ponte é um símbolo de como as grandes ideias e o bom trabalho podem sobreviver ao tempo, às guerras e ao esquecimento. Ela nos ensina que o progresso muitas vezes não significa destruir o passado para construir algo novo, mas sim construir sobre as bases sólidas que herdamos daqueles que vieram antes de nós. É uma lição de humildade e sabedoria que permanece gravada em pedra. Hoje a Ponte Latina é um dos cartões postais de Sarajevo. Milhares de turistas a atravessam todos os anos, muitos sem saber da incrível jornada de sua construção. Mas a ponte é famosa por outro evento histórico marcante. Foi muito perto dela, em 1914, que o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado. Esse evento foi o estopim que deu início à Primeira Guerra Mundial, mudando para sempre o curso da história do século XX. É irônico que uma ponte que simboliza a conexão e a continuidade entre civilizações tenha se tornado o cenário de um evento que mergulhou o mundo em um conflito de divisão e destruição. A ponte que uniu romanos e otomanos através do tempo testemunhou o momento que separou nações. Essa dualidade torna a Ponte Latina ainda mais fascinante. Ela é um monumento à colaboração entre povos e, ao mesmo tempo, um marco do conflito humano. Ela nos lembra que a história não é linear, mas cheia de complexidades e contradições. De um lado, temos a engenhosidade humana, capaz de criar obras que duram milênios. Do outro, temos a fragilidade das relações humanas, que podem se romper em um instante. Ao caminhar sobre a Ponte Latina hoje, você está literalmente andando sobre camadas de história. Você pisa na arquitetura otomana, que por sua vez é sustentada pela engenharia romana, e tudo isso no local que deflagrou uma guerra mundial. É uma experiência profunda que nos conecta com o passado de uma maneira muito tangível. A história da Ponte Latina é uma poderosa metáfora sobre a própria civilização. Nós estamos sempre construindo sobre as fundações deixadas por nossos antepassados. Nossas leis, nossa ciência, nossa arte. Tudo isso é um legado que recebemos e que temos a responsabilidade de continuar ou aprimorar. Às vezes, como os otomanos, encontramos soluções para nossos problemas nas ideias esquecidas do passado. Outras vezes, como no evento de 1914, vemos como o progresso pode ser interrompido pela destruição. A ponte é um lembrete em pedra de que somos parte de uma longa corrente de gerações. O que construímos hoje pode servir de base para o que virá daqui a 1000 anos. E as decisões que tomamos podem ecoar por décadas, para o bem ou para o mal. Então, da próxima vez que você vir uma construção antiga, lembre-se da Ponte Latina. Pense nas histórias que ela poderia contar, nas mãos que a ergueram e nos eventos que ela testemunhou. A história está ao nosso redor, não apenas nos livros, mas nas pedras, nas ruas e nas pontes que atravessamos todos os dias. E cada uma delas tem uma lição a nos ensinar sobre quem fomos e quem podemos nos tornar. A ponte que levou 2000 anos para ser construída nos mostra que algumas ideias são tão fortes que conseguem atravessar o tempo, unindo o passado, o presente e o futuro,
em uma única e magnífica estrutura. Espero que você tenha se maravilhado com essa história, tanto quanto eu. É incrível pensar nessa colaboração através dos séculos, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que também adora história e curiosidades. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas viagens que faremos pelo nosso passado. Muito obrigado por assistir e até a próxima.